gente vai falar agora do impulso. Então, impulso é uma grandeza física. Impulso é uma grandeza física vetorial. Então, impulso tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, qual é o módulo? Módulo é a maneira matemática de calcularmos o impulso. Então, o módulo. Módulo, traduzindo para um português mais simples, é a fórmula. Impulso é força vezes intervalo de tempo. Então, impulsionar um corpo é aplicar uma força durante um determinado intervalo de tempo. Quanto maior for o intervalo de tempo aplicado no corpo, maior será o impulso. Um revólver, cano curto, e uma espingarda, cano longo, existe diferença do intervalo de tempo de ação das forças feitas pelos gases no disparo da espoleta lá do projétil. Então, a bala da espingarda ela sai com uma velocidade maior do que a bala do revólver, que tem um cano mais curto. Porque a ação da força ocorreu durante um intervalo de tempo maior. A unidade no sistema internacional é, para força, o Newton, para tempo, o segundo. Então, o impulso é dado por Newton vezes segundo. Orientação. Orientação dessa grandeza impulso. Se eu tenho aqui um corpo que vai, durante um intervalo de tempo, sofrer a ação de uma força, o impulso terá a mesma direção e o mesmo sentido da força atuante. O impulso está aqui, ó. Impulso. Qual é a orientação do impulso? A orientação do impulso é a mesma da força aplicada. Mesma direção e mesmo sentido. Aqui vai ter um probleminha. Qual é o probleminha? A definição do impulso, lá no cálculo do módulo, eu só posso usar essa expressão matemática aqui se durante o intervalo de tempo de ação da força, essa força foi constante. Se durante esse intervalo de tempo, que pode ser fração de segundo ou alguns minutos, a força variar, não dá para calcular na fórmula. Aí o exercício vai ter que me propor um gráfico, igual acontece com o trabalho. Então, pode acontecer aqui de eu ter que calcular num gráfico. Num gráfico. O cara vai me dar um gráfico que vai mostrar como que a força atua durante um determinado intervalo de tempo, durante um determinado tempo. Aí vai mostrar uma força variável. Eu vou colocar um gráfico genérico. Aí, um gráfico genérico. Eu vou calcular a área do gráfico. E a área do gráfico vai me dar um impulso. O impulso, ele é numericamente igual à área do gráfico força versus tempo. Não é a mesma coisa que o trabalho. O trabalho foi força, deslocamento. Aqui é força, tempo. E a figura que está ali é uma figura genérica. A figura que vai aparecer é triângulo, retângulo, trapézio, figuras geométricas que nós sabemos calcular a área.
aquilo ali já está representando de maneira genérica qualquer figura. Não vai aparecer um gráfico daquele que é uma curva, que não está dentro da geometria euclidiana. Tá bom? Agora, então, o impulso está aqui. Agora vamos para a quantidade de movimento. Quantidade de movimento, que vetorial. Tem que tomar cuidado com as letras, né? Na física, às vezes, as letras se repetem. O Q de quantidade de calor, o Q de carga elétrica, o Q de quantidade de movimento. Só que não dá para confundir, né? Cada grandeza é uma grandeza diferente. Aquilo é uma grandeza que está ligada a movimento, tipo energia cinética. Ah, mas qual é a diferença, então, da quantidade de movimento para a energia cinética se as duas estão ligadas ao movimento? Existe uma diferença que é fundamental. Energia cinética é escalar. Quantidade de movimento é vetorial. Então, mesmo que o valor numérico da velocidade seja constante, se estiver fazendo curva, a quantidade de movimento está mudando. Porque a quantidade de movimento é vetorial. E um vetor, para ser igual, ele tem que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Se mudar a direção porque fez uma curva, aí já não é a mesma coisa. Qual é o módulo da quantidade de movimento? Então, está aqui, ó, módulo. Módulo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Chama quantidade de movimento ou momento linear. É a mesma coisa. Tem a ver com a velocidade. O que é um corpo que tem muita quantidade de movimento? É porque ele é um corpo que tem, às vezes, uma velocidade baixa, mas tem uma massa muito grande. Então, a quantidade de movimento está ligada à massa e à velocidade do corpo. Agora, é uma grandeza vetorial. Tem orientação. Vamos colocar aqui. Primeiro, a unidade. Qual é a unidade no sistema internacional? Para massa, quilograma. Para velocidade, 1 metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo. Não tem nome de ninguém para definir aquilo ali. Aquela é a unidade. E a sua orientação? Então, vamos colocar aqui a orientação. Se eu tenho um corpo aqui que tem uma massa m, se esse corpo está com esta velocidade orientada para cá, velocidade, a quantidade de movimento ela vai ter a mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Então, está aqui, ó, quantidade de movimento. A quantidade de movimento é grandeza vetorial, módulo, massa vezes velocidade. Orientação, a mesma direção e mesmo sentido do vetor velocidade. Então, se o vetor velocidade mudar a direção, vai mudar a direção da quantidade de movimento também.